Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di. Eu tô aqui, pessoal, toda terça e quinta, às 20 horas de Brasília, trazendo crimes, casos solucionados, sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. Esse caso aconteceu em 5 de maio de 2022, bem recente. Tani Shanks. Ela nasceu em Whitsundays, em Queensland, na Austrália. Quando ela fez 18 anos, ela decidiu que queria viajar pelo mundo. E ela começou a escrever nas redes sociais dela, e ela sempre se descrevia como uma feliz hippie. E ela era conhecida como Ginger Ninja. Então ela gostava de viajar e ela decidiu que ela queria passar 18 meses viajando pela Europa e também pela Ásia. E ela acabou fazendo isso. Ela viajou por 18 meses, ela trabalhou um pouco, guardou dinheiro e pôde se dar o luxo de fazer esses 18 meses de viagens e tal. E ela acabou retornando para a Austrália, onde ela trabalhou por mais alguns anos, antes de pegar a estrada novamente. Dessa vez, ela viajou para os Estados Unidos, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e México. Aí, quando ela estava em férias em Cancún, no México, ela já estava ali com 21 anos de idade. E ela conheceu um rapaz e se apaixonou por ele. Um rapaz mexicano chamado Jorge Luiz Aguirre Estudillo. Ele não era uma boa coisa. Ele tinha já sido deportado dos Estados Unidos porque ele agrediu um policial, também agrediu uma ex-namorada dele. Eu não sei se a Tani sabia destes detalhes quando ela o conheceu. Provavelmente não, né? A pessoa não vai sair por aí dizendo, olha, aconteceu isso, fui preso, não sei o quê. Eu acho que ela não sabia. E ela tinha um blog que ela escrevia dicas de viagem. E aí eles começaram a namorar e tal, e o casal resolveu que eles iriam morar em Cancún. Em 2022, eles acabaram tendo uma filha, Adeline, e mudaram para outra cidade no México, Mérida. No entanto, em algum momento, ela descobriu que o Jorge estava traindo-a e compartilhou com os amigos que ele não apenas havia traído, mas que o Jorge às vezes se tornava verbalmente abusivo. E ela descobriu que ele estava envolvido em atividades obscuras. Ela não revelou quais seriam essas atividades, mas ela começou a planejar uma mudança de volta para a Austrália, para ela e para a filha dela. Mas as restrições de viagem relacionadas com aquela doença que assolou o mundo em 2021 tornou tudo mais difícil, né? Mais difícil que o normal, e ela teve que esperar a Lívia poder viajar. Mas ela obteve o passaporte para a filha dela e ela fez planos para viajar para a Austrália em 22 de junho de 2022. Os pais disseram que o casal já estava separado quando esse fato que eu vou contar aqui ocorreu. Pelo visto, esse rapaz, ele achava que a Tawny ou Tani iria passar férias com a filha deles na Austrália. A Tani contou à sua amiga que ela estava prestes para terminar com a infelicidade que de repente estava sentindo e que ela já tinha feito reserva das passagens para ela e para a filha dela ir para a Austrália em junho. Mas segundo ela, o marido não sabia que ela iria de vez. Ele achava que seria apenas férias. Mas na realidade, ela não tinha desejo nenhum mais de voltar para o México, que ela disse para a família e para os amigos. E aí, ela enviou uma mensagem para o pai dela pedindo dinheiro para poder pagar o aluguel e viver até voltar para casa, para a Austrália. Ela disse que porque ela não queria ficar sob o controle do marido dela, que pelo visto ela não trabalhava. E a Tani também enviou mensagens onde o nome colocando o nome completo do marido dela e disse a uma amiga para lembrar o nome do marido dela caso algo acontecesse com ela. Então, como se ela quisesse deixar claro, olha, não vai acontecer nada comigo, tá? Mas se acontecer algo comigo, se eu desaparecer, tá aqui o nome do meu marido. Mas ela sugerindo, não que era para avisá-lo, mas que seria ele que tinha dado um fim nela. Foi bem isso que a amiga dela disse. Ela nunca disse aos seus amigos e aos familiares sobre
que natureza exata de atividades criminais que esse rapaz tinha? Ele já havia sido condenado também no México por vender pacotes de férias que eram falsos. Ele enganava as pessoas, ludibriava as pessoas vendendo pacotes de viagem. Quando o povo chegava lá, não tinha hotel, não tinha nada. E esse golpe, parece que ele deu muitos deles lá no México e ele acabou sendo indiciado por fraude e tal. Talvez ela se referia a isso. A família dela diz que esse casal, como eu falei antes, estava separado, porque a Tânia descobriu que o marido a estava traindo. Mas sei lá por quê, eles resolveram fazer uma viagem juntos, no dia 1º de maio de 2022. Uma viagem para Cancún. Eles fizeram o check-out do hotel e há imagens de câmera do veículo deles saindo do hotel aproximadamente às 11h30 do dia 2 de maio. E eles viraram em direção para levá-los de volta para a cidade onde eles moravam, que era Mérida. Mas em vez de continuar na estrada para Mérida, o carro fez uma curva, como se fosse o U, e voltou para a saída da rodovia. O que acontece depois disso é desconhecido, mas mais tarde, naquela noite, o carro acabou sendo encontrado a 50 quilômetros de Cancún e o carro estava queimado. O carro estava ao ponto que ninguém conseguia reconhecer quem fez aquilo, né? Que até que modelo de carro que era aquele. É sabido, né, como eu falei antes, que o Jorge é um fraudador. Então as pessoas pensaram, talvez algumas pessoas com raiva dele resolveu fazer uma coisa dessa. Só que começou a ser cogitado que ele fazia parte de um cartel no México para a venda de substâncias ilícitas. Talvez ela tinha descoberto isso quando ela falou que ele estava fazendo coisas com organizações criminosas. Então pode ser que o cartel resolveu liquidá-lo por algum motivo, ou não. Bom, ele já havia sido ameaçado no passado por grupos. Tanto é que ele andava, ele temia pela vida dele, que ele chegou a andar com segurança particular. Mas também a polícia diz que acredita que ele seja, sim, um membro do cartel. O país é dominado pela violência relacionada com cartéis. Então, naquele dia, perto de uma igreja, tinha um homem com a família dele. E ele foi abordado por um homem, o alertando, dizendo: tome cuidado, a sua garotinha pode atravessar a rua e ser atropelada. O homem disse que a garotinha não era sua filha. E foi quando o homem disse que daria uma volta perto da igreja para procurar a família da garotinha e que esse homem apenas ficasse de olho nela, porque ele voltaria assim que o encontrasse. O homem, então, foi embora e nunca mais voltou. O homem chamou a polícia, porque tinha ali uma criança pequena do lado. E o homem, quando a polícia chegou, viu aquela criança e tal. Esse homem que viu essa criança, ele tirou uma fotografia dela. E ele colocou no Facebook, esperando que alguém reconhecesse. E essa foto se tornou viral no México. E, eventualmente, foi vista por um ex-namorado da Tani, que vive no México. Quando ele olhou naquela criança, ele falou: essa é a filha da Tani. Ele tentou entrar em contato com ela, não conseguia, e ele telefonou para a família dela na Austrália e mostrou a foto. E a família ficou apavorada, porque realmente essa criança que estava abandonada, essa criança estava até de pé no chão. Ela tinha por volta de 2 anos e meio, então não falava muito nem nada. O irmão dela disse que na hora, quando ele viu a sobrinha dele, ele sabia que algo havia acontecido com a irmã dele, porque a irmã dele jamais deixaria a filha dela sozinha. Ele entrou em contato com a pessoa que postou a foto, aquela pessoa que encontrou a criança, e esse homem explicou para ele tudo o que sabia, que ele havia saído da missa, que a criança estava na frente da igreja sozinha, que esse homem disse que ia procurar quem a deixou lá para tomar conta dela e tal, mas ele não conhecia essa criança. Então, aquele homem deve ter assumido que ele era o pai, porque certamente, isso que ele assumiu, né? Aquele homem talvez fosse o pai da criança que deixou a criança lá.
Isso era a opinião dele, né? Mas acontece que nunca foi provado que aquele homem que deixou aquela criança lá seria o pai da criança. O irmão dela, no desespero, pensou: se ele é capaz de fazer isso com a própria filha, então imagina o que ele fez com a minha irmã. Porém, na polícia, as testemunhas disseram que não era o Jorge, quando eles viram as fotografias depois do rapaz. Eles inicialmente assumiram que era o pai da criança e ficaram dizendo que era o pai da criança que deixou lá. Só que quando eles olharam a fotografia, eles disseram que não foi aquele homem que deixou essa criança lá. O irmão dela disse que eles têm 3 testemunhas dizendo que era o Jorge, mas eles também acharam outras testemunhas que disseram que não era o Jorge. Muita gente tentando ajudar, mas claro, sempre tem as pessoas de má índole que não basta ver a família sofrendo, ainda mais quer infligir ainda mais dor. E foi assim que fizeram. Coisas absurdas, pessoas dizendo que sabia aonde estava a mãe da criança e que precisava, se pagasse um resgate, a mãe voltaria, umas coisas absurdas. A família dela acabou viajando para o México para buscar a filha dela, Evelyn, e também com a esperança de encontrar a filha. Mas a estadia da mãe dela foi muito curta. As autoridades mexicanas sugeriram que ela deixasse o país rapidamente. Eu não entendi por que disseram isso para ela, para sair do país rapidamente. Talvez esse rapaz era parte do cartel e era o cartel ameaçando eliminar a família dela? É possível. Eles retornaram para a Austrália quase que imediatamente, deixando para trás apenas a esperança de que a Tani fosse um dia encontrada. E eles levaram a Evelyn junto com eles. Quando a Evelyn nasceu, apenas a sua irmã e a mãe dela conheciam, né? Tinham ido lá no México para visitá-la. Quando a Eveline nasceu, a Tani escreveu no Facebook dela, abre aspas: você me dá forças quando eu me sinto fraca. Você me dá alegria quando sinto triste. Você domina meu dia com cada sorriso. Sem você, eu não significo nada. Obrigada por me escolher ser a sua mãe. Você me dá luz quando há escuridão. Eu te amo tanto. Carrego você no meu coração inteiro para qualquer lugar que eu vou. Fecha aspas. O Procurador-Geral do Estado do México declarou que há algumas evidências que sugerem que o Jorge, ou Jorge, pode ter sido membro do cartel. Ele acrescentou que o Jorge, ou Jorge, é que muita gente de língua latina assiste depois vai falar, mas Sandra, não é Jorge, é Jorge. Mas tudo bem, estou brasileirando aqui o nome dele. O Jorge havia sido ameaçado, como eu falei antes, por danos, né, de causarem danos a ele e tal, no passado. Por isso que ele andava com segurança. Então, eventualmente, o que a Procuradoria acha que foi o seguinte, que talvez eles estavam sendo seguidos na rodovia, porque eles estavam indo para casa. Só que, de repente, sem mais nem menos, ele faz o caminho de volta, que eles acham que talvez ele percebeu que havia um carro seguindo e ele tentou fazer a volta contrária. Só que aí esse carro alcançou e acabou capturando os dois, tiraram a vida dos dois, é isso que a polícia acha. Algumas pessoas acham que não, que tiraram só a dela e quem tirou foi ele e por aí vai. E não quiseram fazer nada na criança, deixaram a criança lá na frente da igreja. Foi encontrado no dedo da menina um ferimento pequeno e havia um pouco de sangue na ponta, mas eles não conseguiram saber de quem que era aquele sangue, né? E o que aconteceu com a criança. As roupas da criança, não fornecia muitas pistas sobre o que aconteceu com a mãe dela e com o pai. E também pistas sobre quem tirou a vida deles. Apesar da esperança ter diminuído, alguns acreditam que ela ainda esteja viva. Eu não acredito, infelizmente. A polícia usou imagens das câmeras de segurança dos pedágios desde a saída deles do hotel e também checando os dados do celular do Jorge. Eles conseguiram traçar o que havia acontecido ali parcialmente. Sabe-se que eles saíram do hotel no dia 2,
às 11 horas da manhã. Por volta de meio-dia, eles passaram por um pedágio em direção à cidade que eles moravam. Eles dirigiram 20 quilômetros nessa direção, mas, sem razão alguma, ele deu meia volta, interrompeu o caminho que estava indo para casa e retornou, fazendo o caminho de volta para Cancún. E o mais estranho é que depois de sair da estrada principal, eles entraram em uma estrada secundária. E depois disso a polícia não soube de nada mais. Talvez ele saiu da estrada tentando fugir de alguém. O procurador-geral manifestou-se dizendo que talvez eles estavam sendo seguidos na estrada e por isso que eles tentaram voltar, tentaram entrar nessa estrada secundária. Eu pensei se eles achavam que, talvez se eles pensassem que estavam sendo seguidos em uma rodovia principal, por que eles sairiam de uma rodovia principal que tem menos chance de alguém atacar alguém em público do que numa secundária? Não é verdade? Você sabe que tem alguém te seguindo, mas você está ali no meio de uma multidão. Você prefere continuar ali no meio da multidão ou você sai por um caminho que é totalmente isolado? Eu acho que as chances seriam maiores deles serem encontrados nessa estrada secundária. Não sei. Bom, a chance deles serem perseguidos e atacados existe? Existe. Mas também existe a possibilidade que ele resolveu tirar a vida da esposa dele e ele simplesmente deixou a filha dele lá, porque sabia que, de certa forma, a família dela iria buscar a criança. Aí a polícia estava ali trabalhando com dois cenários. Primeiro, que eles foram emboscados e perderam a vida juntos. E alguém, não querendo fazer mal a uma criança, levou para a cidade e a deixou na frente da igreja. Mas por que essa pessoa teria demorado 9 horas para fazer isso? Porque haviam se passado 9 horas daquele momento que o carro dela foi encontrado queimado até a hora que essa criança voltou. Poderia alguém estar mantendo a criança pensando o que vamos fazer com ela? O marido dela pode ter tirado a vida dela, abandonou a filha, como eu falei, sabendo que alguém iria socorrê-la. Mas esse homem nunca foi encontrado. Mas o envolvimento com o crime organizado é o mais provável, segundo as autoridades. Já a família dela discorda. Eles acreditam que o Jorge tirou a vida dela e fugiu. A mãe do Jorge mora nos Estados Unidos. O Jorge já tinha entrado nos Estados Unidos no passado e já foi deportado. É possível que ele tenha entrado novamente e fez a travessia do México para cá. E ele pode estar dentro dos Estados Unidos vivendo ilegalmente. Documento falso é a coisa mais comum de achar. Nunca colocaram nas redes sociais a família dela que estavam buscando por ele, como se ele tivesse desaparecido. Eles diziam que eles procuravam pela Tani, porque eles acreditam que o Jorge teria tirado a vida dela. Então, ele não estaria desaparecido. Quem acabou fazendo o boletim lá de ocorrência e tal, que o filho que ele estava desaparecido foi o pai dele, né? Uma amiga dela disse que ela, naquele dia, a Tani estava mandando umas mensagens para ela. E ela disse que o marido dela estava bêbado e gritando, sai da minha casa. A amiga dela disse para ela se trancar no quarto. E houve uma outra mensagem onde ela diz, eu não posso ficar mais perto dele. Claramente, ele era abusivo verbalmente, psicologicamente, até onde sabemos. Segundo a família dela, a Tani descobriu a traição do Jorge, né, que ele tinha uma amante, e a moça estava grávida, segundo os pais dela. Como eles já estavam separados, a filha já tinha até o voo marcado para o retorno. Mas tem algo aqui que não faz sentido. Se ela estava separada dele, para que ela foi passar férias com ele em Cancún? Não é estranho? O irmão dela falou que a polícia mexicana disse para eles entrarem em contato com eles por meio da embaixada e não mais contactá-los diretamente, porque a família estava quase que diariamente ligando para eles. A família havia pedido cópia de todo o caso para a polícia. Eles fizeram um pedido formal do caso, entraram até na justiça para obter, porque eles contrataram um investigador privado
e eles queriam que esse investigador tivesse acesso a todo o processo. E a família chegou até a registrar uma queixa contra a polícia, né, do México, na Comissão de Direitos Humanos da Austrália, relacionado com os arquivos do caso que ninguém entregava para eles. Mas, pelo jeito, depois de muita pressão, foi entregue um relatório com 1.200 páginas para o investigador. O irmão dela disse que sabe que a irmã não está mais viva, mas ele quer poder encontrá-la, encontrar o corpo para poder trazer para a Austrália. Em 29 de maio de 2022, o programa 60 Minutos da Austrália publicou um episódio sobre o desaparecimento dessa jovem mãe. A família confirmou que a polícia acabou sim dando realmente aquele arquivo para o investigador, mas até o momento não houve nada tão importante que ele tenha descoberto. A família da Tani conseguiu falar com aquela namorada dele, com quem ele estava traindo. Ela parece que ela estava nas redes sociais, mas quando eles pediram para ela conversar com o investigador, ela parou de respondê-los. Será que ele está vivo e essa moça sabe disso? Por que essa moça se recusou a falar com o investigador privado? Se não tem nada que esconder, você sabe que alguém desapareceu. Pode não ser sua amiga, mas se você tem uma notícia, ou você até nem tem, alguém fala, você pode falar com o investigador? Fala, claro, vou lá e vou dizer, não sei de nada, não tenho a mínima ideia. A moça simplesmente parou de falar. A polícia diz que essa moça foi interrogada no curso do processo, mas que nada substancial foi tirado do testemunho dela. Infelizmente, a mãe dela acabou fazendo uns posts se dirigindo ao Jorge nas redes sociais, falando. Ela mudou totalmente a fala, dizendo que sabia que ele amava a filha e que ele, em certo tempo, também amou a Tami. Ou seja, não sei se é uma tática tentando ver se tudo bem, aparece, nos diz o que aconteceu. Porque eles eram tão vocais que o cara sumiu com a menina, com a esposa, abandonou a criança, e de repente a mãe posta isso, sabemos que você ama sua filha, que em certo tempo você amou a Tani e tal. Eu não acredito, não, que eles tenham feito isso porque o perdoaram, ou porque acham que ele está até faleceu, ou eles fizeram isso que era alguma tática sugerida para alguém para ver se ele se aproximava da família, isso eu acredito. O irmão da Tani está oferecendo $70 mil australianos, que é cerca de uns 44 mil dólares americanos, que dá quase 1 milhão de pesos mexicanos, como recompensa pelas informações que levem ao retorno seguro da Tani. Infelizmente, né? Uma mãe jovem desapareceu. A filha dela, Adeline, está sendo criada pela irmã da Tani na Austrália. A irmã dela tem 3 filhos e a garotinha parece que é muito feliz. Tinha 2 anos e meio, 2 anos e meio, não vai lembrar de nada. Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham que aconteceu? Olha, gente, essa aqui é uma história que me intriga. Às vezes, a gente sabe que esses cartéis, quando eles eliminam as pessoas, eles jogam gasolina no carro, toca fogo em tudo e eles jogam as pessoas numas valas que ali tem centenas e centenas de pessoas. E a polícia nem vai mais atrás, porque já sabe que não sei nem quem que é aquele povo que está lá. De vez em quando abrem lá umas fossas e encontram 200 corpos. Já vi vários disso acontecendo no México. É possível? É. Mas também é possível que ele tenha tirado a vida da Tani. Mas se ele tirou a vida dela, ele desapareceu do México. Tudo bem que a polícia já procurou por ele, mas o México também não é uma cidade pequena. O México é grande, o país todo é grande, né? E México City, que é a cidade principal, também é grande. Ele pode estar em Cancún, ele pode estar em Mérida, pode. Mas ele também pode já ter fugido e estar aqui dentro dos Estados Unidos. Então é um caso difícil. Eu estou um pouquinho mais inclinada a achar que ele fez algo que ofendeu o cartel. E o cartel resolveu eliminá-lo. A família dele disse que ele nunca apareceu. Bom, a gente sabe também que família mente, né? Ele pode muito bem estar dentro dos Estados Unidos, com contato com todo mundo aqui, usando nome diferente, a mãe sabendo tudo, mas segundo as pesquisas feitas pela família, pelo investigador, a família dele não tem notícias dele.
Eu gostaria de ouvir de vocês. O que que aconteceu com a Tani? Vocês acham que foi o marido dela que tirou a vida dela? Ou vocês acham que algum cartel tem algo com isso? Deixa aqui a opinião de vocês. Se vocês acharam esse caso interessante, não deixa de deixar aqui o gostei, porque o YouTube possa entender, né, que o caso é bom e recomendado para outras pessoas. Então é preciso que vocês deixem sempre o gostei. Verifiquem também se vocês ainda estão inscritos, porque de vez em quando o YouTube desinscreve as pessoas, sei lá eu por quê. E nos vemos em breve, até mais.